Bom dia, alunos do sexto ano, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Mônica, serei a moderadora de hoje. A aula se chama As Faces do Verbo, parte 2. O tema da aula de hoje é verbo, tempo, modo, locução verbal, flexão de pessoa e número. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é utilizar, ao produzir textos em diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação, etc. Tema muito gostoso que será ministrado pela professora Daniele. Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia, alunos. Tudo bem? Eu acho que é importante, antes da gente começar a ir para os objetivos, dar uma ressaltada na questão do chat, né? Eu estava olhando o chat ontem, vou roubar uma palavra da Mônica. A Mônica brinca com os alunos do 9º ano que ela vai stalkeá-los. Sim. Né? Então, assim, eu também stalkeo vocês. E é o seguinte, eu vi muita informação fora de contexto. Eles sabem o que é stalkear, conta para eles. Conta você que você fala para o 9º ano, vai, Mó. Olha, gente, é que stalkear é um verbo, né? É um estrangeirismo, é uma palavra do inglês que a gente colocou como um verbo aqui na nossa língua portuguesa, que a gente usa quando quer curiar. Eu sempre falo que eu vou curiar, vou ficar observando, vou ficar de olho no movimento dos usuários dentro de determinada rede. E nós, enquanto professoras, a gente quer saber como que está o andamento das respostas, a gente gosta de ver a participação. E, às vezes, a gente vê algumas coisas que não são tão legais. Vocês precisam saber utilizar o chat da maneira correta, porque ele é muito bom como termômetro para a gente saber se vocês estão entendendo bem a aula, a explicação. E, além disso, nós temos colegas que são professores que lecionam também para o 6º ano. Então, é importante, porque o professor, a partir da nossa interação, ele verifica o que vocês estão aprendendo, o que não estão. Tem professor que acompanha as aulas, pai, mãe. Então, assim, você falaria na frente do seu pai, da sua mãe, de um colega, até para a professora, coisas que vocês estão colocando no chat? Vamos pensar, é o seguinte, vou roubar seu, tá, Mônica? Pode. Eu vou dar uma nota para o chat. Ótimo. Porque a Mônica faz isso, eu achei o máximo, e eu vou aplicar. Então, o chat vai ser exercício para eles também. Chat vai ser exercício. Exercício e duplo, 2 vezes. Duplo. E aproveitando, eu vou mandar um beijo para a Duda. Você viu que ela até comentou ontem lá na nossa aula do 6º ano, porque nós ficamos nos no em alta do YouTube, que legal. Exatamente. Então, dito isso, pessoal, bora lá começar a aula de hoje. Eu sei que vocês ficaram com muita dúvida ontem em questão de tempo, modo verbal, locução verbal. Realmente é uma coisa que, assim, em 40 minutos, a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas. Eu vi que teve professor que colocou assim, precisa de mais tempo para responder. Realmente, professor, às vezes precisa de mais tempo. Só que aqui é só o pontapé, né? A gente tenta, dentro desses 40 minutos, dar uma noção do que você pode trabalhar, né, Mônica? Sim. Então, sim. vamos começar? Vamos começar? Objetivos da aula de hoje, tá? Aprofundar estudos sobre flexão de tempo e modo verbal, que a gente começou a ver ontem, ok? Estudar flexão de pessoa e número. Será que você lembra o que é pessoa e número, hein? Porque quando eu pergunto isso até para o ensino médio, eles falam, pessoa, número? Sou eu, pessoa sou eu. Pessoa sou eu, é minha mãe, o número 1, 2, 3. O número RG. Exatamente. E não é. Realizar interpretação textual por meio da inferência. Será que você sabe o que é inferência? Nós vamos descobrir hoje, tá? Então, bora lá. Vocês vão responder no chat aí. Pode abrir o chat se já não tiver aberto. Vamos retomar o que você aprendeu até aqui. Você se lembra do tema trabalhado na aula passada? Verbo, tempo, modo e locução verbal? Sim? Não? Respondam aí. E 2, defina brevemente tempo verbal, modo verbal e locução verbal. Eu vou dar uma dica, tá? Para facilitar para o moderador do chat. Se você verificar que muitos alunos, colegas seus, estão respondendo a mesma pergunta, responde a outra. Se muita gente colocou tempo verbal, responde lá modo verbal, locução verbal, responde o que você lembra, né, Mônica? Então, assim, eu vou fechar 1 minutinho a tela, mas vou deixar o chat aberto para vocês tentarem responder, porque eu sei que tempo, modo verbal, coloca aí o que lembra da memória, ok? E aí a gente já verifica. Pode ser? Então, vamos lá.
Vamos lá, eu sei que o tempo não foi muito, mas foi só uma sondagem, uma interação, ok? Mônica, eles lembraram? Então, gente, acho que muitos não. Muitos colocaram não, 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 não. Então, acho que vocês não lembram. Mas a gente tem aqui a Isabela. Isabela Stephanie, talvez. Ela disse sim, que locução verbal é quando a gente tem dois verbos juntos. Ela colocou, a Isabela lembrou. Muito bem, Isabela. Pontuando também que o Caio fez um mega elogio pra gente, hein, Mônica? É. Muito obrigada, Obrigada, Caio. Caio. E eu estou de olho no chat, como eu falei pra vocês. Então, vamos lá. Pode fechar o chat. E aí, vamos continuar com a nossa aula de hoje. Então, para retomar, tempo verbal indica o momento em que a ação ocorre. Então, é simples, gente. Presente, pretérito, que a gente fala popularmente como passado, e futuro. Que tempo que aconteceu essa ação? Por exemplo, eu fui ao mercado, Mônica. No caso, foi você que foi ontem, né? Sim, fui. Essa ação ocorreu quando? No passado, certo? Sim. Porque foi Ontem. ontem. Então, assim, ela não precisa do indicador ontem para saber que o verbo fui se trata do passado, ok? Então, assim, agora se eu digo, eu irei ao mercado saindo daqui. E agora? Eu tô aqui. Então, eu sei que o meu tempo presente é aqui. Eu não fui, não é passado. Eu irei. Então, eu tô falando do quê? Do futuro. Então, na verdade, eu tenho que olhar o meu verbo e ver se ele está se tratando do passado, que é pretérito, do presente e do futuro. A gente deu alguns exemplos básicos, mas aí a gente tem um período composto, que aí vai falar um pouquinho mais complicado. É futuro mais que perfeito, pretérito mais que perfeito. Ixi, aí vai, gente. Mas não é o nosso foco aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Modo verbal. São as formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Quando eu estava correndo o chat aqui, eu vi que alguém tentou colocar isso. Modo verbal, formas. Eu só não me atentei ao nome. Então, vamos lá. Indicativo. Indica uma certeza, uma realidade. Eu faço um avião muito rápido. Lembra da aula de ontem? A Andréia fazendo um aviãozinho? No caso dela, a gente até brincou que a Andréia, eu não faço um avião muito rápido. Subjuntivo. Subjuntivo expressa uma dúvida, uma possibilidade, é uma incerteza. Por exemplo, eu disse que eu irei ao mercado. Só que se eu tiver outra coisa para fazer, então, por exemplo, eu posso dizer, talvez eu vá ao mercado. Então, aí o meu verbo, ele normalmente também, quando é subjuntivo, ele vem empregado de algum sinalizador, né, Mônica? Isso. Que dá essa ideia de que é uma dúvida, de que é uma possibilidade. E o imperativo, ele denota ordem, pedido. Então, por exemplo, faça agora junto comigo. Eu posso falar assim, Mônica, leia o texto, por favor. Querendo ou não, é uma ordem, né, Mônica? Eu estou fazendo um pedido a ela, ela pode se recusar? Pode. Mas eu tenho que empregar o meu verbo dessa forma. Diferente de eu falar assim, Mônica, você poderia... Aí, gente, será que eu tô... Aí é um talvez. Exatamente, aí a gente vai entrar em outro. Então, assim, é um assunto um pouco complexo, que realmente, em 2 aulas, não vai dar conta, né, Mônica? É. Mas o professor precisa aprofundar. Tem muitos vídeos aí nos canais da vida. Dá para vocês darem uma olhadinha, dá para vocês entrarem em contato com o professor. O livro de vocês provavelmente também tem. Então, a gente tem que aprofundar, fechou? E o último aí, locução verbal, quem que tinha respondido? A Isabelle. Isabelle. Isabelle? Isabela? Acho que era Isabela. Desculpa, Isabela, acho que é Isabela. Vamos lá. Locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos, tá? Que exercem a função morfológica de um verbo só. Então, pensa que o meu sentido empregado vai ser de um verbo só. Mas eu posso ter 2 ou mais juntos. Eles sempre estarão juntos, gente. Porque se ele estiver separado, pode ser que eu esteja falando até de 2 orações. Calma, não é oração de rezar. Você vai ver mais pra frente. Então, vamos lá. A gente tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Normalmente, o verbo principal, ele é o último. O auxiliar vem na frente. E o principal vem depois. Obrigada, amor. Então, assim, eu estou lendo o chat, né? Estou lendo. Então, assim, não é uma ação que eu estou fazendo agora, no momento. Então, aí, eu tenho o estou, que é um verbo auxiliar, que me ajuda a entender o que eu estou fazendo. E o verbo principal está aí, lendo, que é no gerúndio. Por quê? Lembra? Ando, endo, indo. Essas terminações estão no gerúndio. Agora, se eu coloco lá, eles devem ajudar no que puderem.
Aí o devem, eu tenho como verbo auxiliar e o ajudar como principal. Ajudar, infinitivo, terminação. Ar, ir. Nossa, Pro, ainda é muita coisa, não entendi. Calma, Calma. Que calma. conforme a professora vai falando, vai entrando na cabeça da gente, não é? Exatamente, a gente aprende por repetição também, né? Isso. E treino, gente. Tem que treinar, a gente não nasce sabendo, certo? Então vamos lá. Mônica, você pode ler o texto para nós? Sim. É o texto que está no caderno do aluno. Gente, olha, estou com ele aqui na página 27, tudo bem? Quem está com o caderno do aluno, abre aí, acompanha a leitura com a gente, que acho que é mais fácil do que pela telinha que vocês estão vendo no aplicativo. O nome do texto é 500 anos de um gênio. Miss inaugura novo espaço com mostra imersiva sobre Leonardo da Vinci. A cidade de São Paulo ganhou, em novembro deste ano, um novo espaço cultural com foco em exposições imersivas. Idealizado pelo MIS, Museu de Imagem e Som, da Imagem e Som, o novo espaço chamado MIS Experience recebeu em sua estreia nada mais, nada menos que uma exposição dedicada ao grande mestre italiano Leonardo da Vinci. Além de uma viagem que conta a vida e o legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Muito bem. Será que ele já consegue identificar? Abre o chat aí rapidinho. Que gênero textual é esse, hein, Mônica? Será que eles conseguem identificar? Qual é o gênero? Exatamente. E aproveitando, nós temos uma foto aí, né? Lembra que eu comentei? Textos verbais e não verbais ajudam muito no entendimento geral da informação, né? E acrescenta muitas vezes alguma coisa. Então, a gente tem o retrato de Mona Lisa, muito famoso. Nós temos diversas expressões artísticas modificando esse retrato, né, Mônica? Sim, Você já viu verdade. algum? Já vi a Mona Lisa também, Dani, sabia? Você já viu pessoalmente? Já Você viu que é um conheci a quadro Dona pequenininho, Mona. né? É muito pequenininho e assim, a gente fica muito de longe e cheio de gente. Parece uma feira, todo mundo querendo ver, mas é incrível, sim, realmente. Você anda os 360 graus assim, 360, não sei. Você anda de cabo a rabo assim e você pensa que ela está olhando para você. Leonardo é um gênio. Foi Porque incrível. o olhar dela, né, a cada ângulo que você olha, Sim. ela está Ela está te fixando o olhar. acompanhando. Exatamente. Ele era um gênio, né, gente? Sim. Então a gente vai responder. Eles colocaram aí se eles identificaram o gênero? Olha, a Stephanie disse notícia. A Yasmin disse que é um texto informativo, enquanto que a Renata falou é uma reportagem. Vamos retomar então um pouquinho? Notícia, eu tenho algumas informações, ela é mais curtinha, lembra, Mônica? O que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, por quê, como. Não necessariamente vão responder todas essas perguntas. Já a reportagem, ela é um pouquinho maior, ela contém citações, né? Eu posso entrevistar outras pessoas. Então, assim, reportagem precisaria ser um pouquinho maior, ok? Então, quem colocou notícia aí acertou. Eu tô vendo aqui pelo chat, vários também colocaram informativo. Informativo tem informação. Tem informação, gente. E lembra que uma notícia, ela tem esse caráter, né? Ela vai te informar. Esse é o objetivo principal, dentre outros que também podem aparecer assim como a reportagem. Isso. Tá? Então vamos lá. Depois de ler a reportagem 500 anos de um gênio, responda as questões propostas. Vão respondendo aí. 1. Qual é o fato retratado na notícia? Do que essa notícia fala, hein? Que fato é esse? 2. É possível situar o fato no tempo e no espaço? Volte ao texto. Não vamos voltar, não tem problema. Tenta lembrar aí. Quem está com o caderno do aluno pode olhar. Perfeitamente Página lembrado. 27. Isso, obrigada, Mônica. Indique quando e onde o fato ocorreu. Você se lembra? Então, assim, fecha o chat 2 minutinhos. Fecha não, desculpa. Fecha a tela. Deixa o chat 2 minutinhos para eles responderem.
Nós estamos aqui nos bastidores curtindo a musiquinha. Vocês viram que mudaram a musiquinha? Muito boa. 10, né, gente? Alguém ainda tinha. Algumas pessoas tinham reclamado. Ai, não aguento mais aquela musiquinha. Muito Tava 10, sona outra produção. musiquinha. Parabéns. Então vamos verificar. Mônica, temos Bora. respostas? Ai, a gente tem sim. Então vamos Olha, lá. grande parte dos alunos responderam: é Leonardo da Vinci, é Mona Lisa, o fato. Mas alguns foram ao ponto. O Guilherme, a Ana Clara, eles falaram 500 anos de um gênio. O Wesley, o Pedro Henrique falaram a exposição sobre Leonardo da Vinci. Então, gente, a Mônica, a gente estava até comentando isso aqui agora há pouco. Vocês captam a informação geral, né? A quem se refere essa exposição? A Leonardo da Vinci. Ok. Mas fala apenas de Leonardo da Vinci? E outra, se falasse só de Leonardo da Vinci, poderia ser uma biografia, certo? Que nós já vimos também. Então, assim, é uma notícia. Então, qual que é o assunto que está sendo tratado? Qual é o fato dessa notícia? A exposição. Quem respondeu isso, acertou. Então, a gente tem aí, ó, a mostra imersiva, que é a exposição, Sim. sobre Leonardo da Vinci, no Museu da Imagem e do Som. Fechou? Aí voltamos para as 2 ali. É possível situar o fato no tempo? Pode fechar o chat, tá? E no espaço, volte ao texto e indique quando e onde o fato ocorreu. Eles responderam? Nossa, não estou vendo. O Rian falou no Miss No Miss? Experience, todo mundo está falando. Onde, né? E quando ocorreu? O quando ninguém respondeu ainda. Quando Bruno. será que ocorreu essa exposição? Então vamos verificar. O fato ocorreu em novembro de 2019. Para saber o ano, o que a gente tem que fazer? Verificar. Vamos voltar aqui rapidinho. Eu adoro ficar, porque a gente pode voltar. Ó. Tem lá em cima. No de você está embaixo. Ó. São Paulo, segunda-feira, 6 de novembro de 2009. Dá para 2019. Professora, no slide que você colocou, está embaixo. Só que aqui, ó, no Tá em caderno cima, do né? aluno, gente, tá aqui em cima. Isso. Tá aqui em cima. Geralmente, na notícia, a gente tem a data antes, não é mesmo? Olha lá na tela. Aqui em cima tem a data. Então, numa notícia, você tem que ficar bastante esperto. Olha o zoom. Tem até de onde é, né? News Art. Muito Sim. bem, Mônica. Então, assim, na verdade, aqui só está embaixo por conta da exposição do PPT, tá, pessoal? Para facilitar a questão de espaço. Mas é em cima mesmo, como a Mônica bem pontuou. Então, a gente tem aí quando, né? Que foi em novembro. E onde até a gente já respondeu em cima, né, Mônica? Sim. No Museu, No Museu. da Imagem e Som. Então, quem respondeu certinho. Aí vamos voltar aqui, que ficou uma perguntinha. Pode abrir o chat, respondam aí. A foto que aparece na notícia tem relações com o texto verbal? Por quê? Olha que eu já meio que dei essa resposta, hein? Temos essa foto, bem polêmica, protótipo da roupa de mergulho. Interessante, né? A gente já viu algumas roupas de mergulho aí. E retrato de Mona Lisa. Vocês acham? Ele coloca a foto, que eu acho que é mais essa parte aqui. Mas nós temos 2 fotos aí. Esse aqui é mais para retratar até outra figura importante que o Da Vinci fez, porque a Mona Lisa é muito mais conhecida. Sim. É conhecida mundialmente, tanto como que a Mônica falou, que mal você consegue ver a imagem de tanta gente que quer reparar. Pois é. Assim, gente, tem aquela outra foto, porque lá nessa Miss Experience sobre o Leonardo da Vinci, você tinha uma imersão em tudo que ele criou. Ele não criou só quadros, pinturas, ele tinha estudos sobre várias coisas, anatomia. Era uma experiência multissensorial e interativa, através de experimentos científicos e projeções de um vídeo em uma galeria exclusiva. Isso. Então, é bem como você falou, era mais ampla a exposição. Ele era multifacetado, o Leonardo Perfeito. da Vinci era incrível. A gente até fazia vai, muitas coisas. se der tempo, a gente vai terminar isso daqui hoje. Se não der, não tem problema, a gente retoma. Tudo bem. Vamos verificar o que eles colocaram, Mo? Olha, roupa de mergulho, a maioria responde que sim. O João Vitor colocou roupa de mergulho. Tem relação com o texto verbal? Sim, eles acharam que sim. E o comente? Adora comentar coisa que não precisa, mas quando a gente Olha. pede, olha só, não tem comente. Então vamos lá. As fotos presentes na reportagem mostram pelo menos 2 trabalhos de Leonardo da Vinci.
Um é o protótipo da roupa de mergulho. Lembra protótipo, que a gente falou até do Santos Dumont, dos protótipos que vocês falaram? Na verdade, é uma ideia, é um teste, né? Não é o produto final de uma roupa de mergulho, por ele criado. E o outro é o famoso retrato intitulado Mona Lisa. Portanto, o texto verbal e não verbal referem-se à exposição. Então, é o que a Mônica falou. De certa forma, as imagens ajudam a você conseguir visualizar o que você vai encontrar nessa exposição, né, Mônica? Sim. Além de muitas outras coisas que aí fica inferido aqui. Não esqueci do inferir. Então, vamos continuar. Discutiu-se anteriormente como o modo e o tempo verbal são importantes recursos de linguagem na organização de diferentes gêneros textuais. A gente discutiu isso ontem e falamos brevemente sobre isso hoje. Além deles, a pessoa verbal também é de extrema importância. Veremos a seguir. Se o chat estiver aberto, pode fechar, tá? Tá fechadinho. Tá fechadinho? Ótimo, porque assim a gente foca nas respostas hoje. Então, tem aí. Que tempo e modo verbal predominam na notícia? Ilustre com exemplos do texto. Quem tiver com o texto aí, pega aí algum exemplo de alguma frase que eu consiga ver. O tempo e o modo verbal. Lembrando o tempo, presente, pretérito e futuro. Modo verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, retira do texto aí uma partezinha para mim. Dani, quem estiver com a apostila assim, igual eu estou, com o caderno do aluno, pega o lápis e vai circulando os verbos, vai tentando grifar. Isso é um exercício muito bom. Perfeito, Mônica, perfeito. Bem colocado. Então, 1 minutinho para vocês, tá, gente? Pronto, vamos verificar. Temos respostas? Olha, temos sim. A Maria Aparecida responde, faz uma constatação aqui. No meu caderno do aluno não tem. Maria Aparecida, você está com o caderno volume 2? É o volume 2, parte 1, que tem a área de linguagens, tá bom? A parte de língua portuguesa. Se você estiver com a parte 2, aí não é. Na parte 1, a página 27, tá bom, Maria Aparecida? Aí a gente tem o Renato e a Camille que responderam. Os verbos estão no passado, pretérito. Muito bem. Então, vamos verificar se os verbos estão no passado? Bora. Então, temos sim, pretérito perfeito do indicativo. Ai, professora, pretérito já estava difícil, aí você enfia um perfeito aí no meio. O que significa pretérito perfeito, gente? É um fato que ele foi concluído. Ele está no passado e ele acabou, ele foi concluído. Então, nós temos, sim, alguns verbos pontuados no texto que estão no pretérito perfeito. Porque do indicativo, vamos lembrar, exprime certeza, tá? Não tem dúvida e não tem ordem. É um fato, ok? Coisas reais. Exatamente, coisas reais. Então, uma das possibilidades, tem muitas no texto, tá? Leonardo da Vinci nasceu em 1452, século XV. É Antiano que se fala? Ele nasceu em Ancano, Ancano. província de Florença. Ai, porque quem fala espanhol igual a Mônica, eu sou do inglês. Fala italiano também, porque é mezzo, italianol, mezzo. eu brinco. Mezzo, mezzo. Mas olha só que bonito. Ele faleceu na França. Sabe como fala esse? Como? Aboise. Aboise. Ele nasceu em Ancano e faleceu em Aboise, na França. Chique demais esse homem, né, gente? Então, nós temos aí o verbo nasceu, o verbo faleceu. Se eu coloco esse verbo no infinitivo,
os dois terminam em er, certo, Mônica? Sim. Nascer e falecer, correto? Uhum. Então, quando eu tenho esse nascer e falecer, sempre que eu for colocar ele, que aí entra a pessoa e o número que eu vou explicar já, eu vou colocar nasceu. Se fosse eu nasci. Se fosse tu nascestes. Né? Aí eu tô falando muito rápido. Vamos exemplificar aqui com o próximo? Bora. Então, aqui nós temos lá, ó, flexão de pessoa em número, certo? Temos singular e plural. Esse, gente, é justamente o número. Então, eu coloco lá. Quando eu falo assim, você não está flexionando direto o seu verbo, significa que eu estou falando, por exemplo, vamos dar um exemplo, eles cometem muito. A gente fomos. Nós vai? Nós vai é perfeito. Pro nós vai ali já volta. Né? Então, seria o nós vamos. Eu tenho que conjugar o meu verbo corretamente em relação à pessoa, que é nós, em relação ao plural, certo? Vamos, não vai, seria ele ou ela vai. Uhum. Então, nós temos aí, primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele ou ela, e no plural, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, e terceira pessoa do plural, eles e elas. Aí a gente vai voltar aqui, ó, Mônica. Uhum. Então tem lá, Leonardo da Vinci nasceu. Leonardo da Vinci, se eu pudesse substituí-lo por uma pessoa, por um pronome, seria qual? Ele, certo? Sim, terceira pessoa. Terceira pessoa. Se eu tenho um verbo aí terminado em er, que é o nascer, eu vou conjugar lá. Ele nasceu. Nossa, Pro, que complicado. Não é não, gente. A gente vai com calma, só que assim, tem que ler, tem que fazer atividade. Aproveita aí que vocês têm internet, que vocês têm livros e deem uma pesquisada, ok? Aí depois nós temos o nasceu e faleceu, fica igual. Agora, e o foi? O foi vem do verbo ir, que muitos confundem. Sim. Quando você fala, qual verbo pertence o foi? Eles falam for. For. Meus alunos falam for. É do verbo for. É do verbo for. E é do verbo ir, né? E eu estou colocando ele no passado. Então, o verbo ir é uma terminação diferente de er, de nascer, por exemplo, certo? Então, eu vou colocar eu fui, ele foi. No caso aí, eu estou falando da exposição. Não, eu estou falando do Da Vinci mesmo. Ó. Foi uma das figuras mais importantes. Foi. Ele foi. Ele foi, nós fomos, vós fostes. Nossa, Pro, quem fala vós? No sul, o tu é muito comum. No Nordeste, em alguns lugares também, Pro. Também é verdade. Aqui que a gente fala muito você. Muito, muito, muito. Mas tem muitos lugares aí do nosso Brasilzão que fala diferente. Então, assim, isso aqui, como eu disse, é um pontapé, certo? Por que indicativo? Está expressando uma certeza, a real. Não está dando uma incerteza, uma possibilidade e nem denotando uma ordem os verbos, certo, Mônica? Certo. Então, nós respondemos aí. Aí vocês vão responder no chat. Está aberto o chat? Vamos abrir. Pode abrir. Que pessoa verbal, primeira, segunda ou terceira, predomina na notícia? Eita, que eu já dei até meio que uma... Já né, falou, já pincelada. falou Eu acho que a gente agora, já... professor. Vamos respondendo aí Porque rapidinho. não precisa nem deixar tantos minutinhos, Não, gente. eu acho que eles já estão respondendo, Mo. Olha, eles já estão respondendo sim. Terceira, Matheus. Agora a terceira pessoa do Nicole, quê? Gabriele, Micael, Ótimo. Ana. Mas é terceiro do quê? É do singular ou é do É, plural? gente, olha, só terceira pessoa não vale. Tem que ver Lembra se que eu é mostrei aqui, ó? singular. Singular, plural. A gente está estudando número e pessoa. Tudo bem que aí está perguntando só pessoa, mas eu quero saber mais, que eu sou exigente. C. Com base no que você respondeu na questão anterior, comente. Por que a pessoa verbal identificada predomina nesse gênero textual? E aí? Então, vamos verificar a pergunta da B para ver se eles acertaram? Ó, Vamos o lá. Gustavo Rodrigues falou terceira pessoa do singular, hein, Gustavo? Muito bem, Gustavo. Terceira pessoa do singular. Ele, né? A gente está falando de quem? Do Da Vinci. Da exposição do Da Vinci. E com base no que você respondeu, ele já tem uma resposta aí, Mônica? Por que a pessoa verbal identificada predomina? Por que nós utilizamos mais a terceira pessoa do singular em notícia? A professora Lúcia já explicou isso, hein? Será que vocês conseguem lembrar? Muita gente aqui já respondeu terceira pessoa do singular. Vamos agora para outra pergunta, gente, pessoal. tem a outra pergunta aí. Por que será que
é essa pessoa, a terceira pessoa do singular, que é utilizada em notícia. Por que que eu não posso colocar lá eu, hein, Mônica? Primeira pessoa do singular numa notícia. Porque eu vou me noticiar, né? Seria demais. Né? No seu Insta, quem sabe, né, Mônica? Sim, na minha rede social. Uma Mas coisa. lá não, né, gente? É uma notícia para um veículo de comunicação, News Art. E aí, vamos ver o que que vocês colocaram? Temos alguma resposta? Olha, porque foi um fato que aconteceu, disse a Maria Laura. Alguém colocou aqui também, porque notícia não tem opinião. Não consegui verificar quem foi, não me perdoa, mas foi você. Vamos verificar então por quê? Foi a Maria Rita que falou isso. Tem um errinho aí, tá? No lugar de a reportagem é a notícia, tá? Então, corrigindo aí ao vivo. A notícia está se referindo à mostra e ao criador dos trabalhos em exposição. Então, a mostra, qual pronome eu posso substituir? Ela, Ela. certo? E ao criador da 20, qual pronome que eu posso substituir? Ele. Ele. E ela e ele pertencem à terceira pessoa do singular. Ok? Aí, temos aí, Da Vinci é considerado o precursor. Pode deixar aberto o chat e vocês vão respondendo junto comigo, vai. Que faltam 5 minutinhos. O precursor da aviação e da balística. De acordo com esse trecho e também com base na biografia de Santos Dumont, é possível inferir. O que é inferir? O que será que é inferir? Então, assim, quando para mim fica deduzido, entendido, ok? Subentendido. Não está claro, mas a gente subentende porque faz toda uma leitura apurada e vê as pistas que o texto dá, não é? Perfeitamente. Então, assim, pode ser que não esteja exatamente escrito dessa forma. Sim. Mas a partir da leitura que eu faço, eu consigo entender, interpretar, subentender, como a Mônica falou, o que ele está querendo dizer. Então, vão respondendo aí. Eu já estou vendo que tem gente respondendo. Este texto é o texto que está abaixo do 500 anos de um gênio. A gente não leu. É que fala sobre o gênio da Vinci, mas quem está com o caderno do aluno está aqui ainda na página 27, Quem não gente. tem o texto, não tem problema. Foca no excerto ali, ó. Vai no excerto. Da Vinci é considerado o precursor da aviação e da balística. Quando eu digo isso, o que será que eu quero inferir aí? Leonardo da Vinci e Santos Dumont desenvolveram juntos inventos relacionados à aviação? A gente já falou de Santos Dumont. B. Leonardo da Vinci desenvolveu projetos de aviação na Itália e os enviou a Santos Dumont no Brasil? C. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação, porém em momentos e lugares distintos. E D. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação no mesmo momento e no mesmo lugar. Lembra que a gente já falou de Santos Dumont? Por isso que eu não coloquei o trecho inteiro, o texto inteiro, porque assim, já dá para inferir a partir do que a gente falou de Dumont. Qual que é a resposta que a maioria colocou aí? Olha, aqui tá um páreo duro. B Qual? ou C? B ou C? Muitos falando B e muitos falando C, gente. Então, será que é uma dessas duas? No meu chat aqui agora veio C, 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 C. Então mas vamos lá, gente? sim. Qual que é a correta aí? É a C. Por quê? Fica para mim implícito, de certa forma, que os dois se interessaram pela aviação, porque quando ele fala assim, ali, ó, Da Vinci é considerado o precursor da aviação e da balística, então significa que ele também é interessado pela aviação. Só que quando eu mencionei Dumont, em nenhum momento eu falei dos dois juntos, no mesmo momento, até porque se vocês forem estudarem mais a fundo a biografia dos dois, eles são de épocas um pouquinho, E vamos diferentes. explicar para eles o que é essa palavra precursor. O que é precursor? Então, ele foi um dos primeiros, Isso. tá? A se envolverem aí na questão da aviação, a se interessar por isso. Então, ok? às vezes, se eles notassem por essa palavra, se ele é precursor, o Santos Dumont veio após. Exatamente, perfeito, meu amor. Vamos lá. Considere o excerto. Aí aqui temos mais um. Além de uma viagem que conta a vida e o legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa, através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Na expressão em destaque, a palavra incrível. O que ela passa para você, essa palavra incrível? 1. Revela o ponto de vista do enunciador sobre a experiência, propiciada pela exposição. 2. Expressa uma apreciação positiva no enunciador. 3. Expressa uma apreciação negativa do enunciador. Vão respondendo aí no chat. 4. Pertencem à classe dos adjetivos? Ou 5. Caracteriza e modifica o sentido do substantivo experiência. Olha, quem está com o caderno do aluno, a gente está fazendo o último exercício da página 28. Então, vocês verem a página aí, vocês podem ir anotando no caderno do aluno
o chat vai abrir e vocês já coloquem lá. Quais são as afirmativas corretas? Estou vendo algumas respostas, né, Mônica? Eu estou vendo também, já estão Então, o que chegando. tem de resposta? Essa parte a gente vai fazer um pouquinho rápido, por conta do tempo mesmo, mas depois você lê com calma aí no seu caderno do aluno, verifica o porquê, ok? Quais são as respostas que eles colocaram? Olha, porque essa questão aí, professora, ela tem esses algarismos romanos, na verdade não é só uma, é um grupo de afirmativas corretas. Pode Então, ter mais de uma. isso. Esse era o pulo do gato que eu queria que ele sacasse. Ah, tá. Eles estão colocando, alguns colocam 2, outros colocam o 4. Agora, a Promárcia que já respondeu. 1, 2, 4 e 5. Ah, Promárcia é esperta. Obrigada pela participação, Promárcia. Então, assim, eu não falei justamente porque eu queria saber se vocês conseguiam perceber que tinha mais de uma aí resposta, tá? Então, quais a gente pode avaliar como correta? A 1, a 2, a 4 e a 5. A Vamos professora verificar? Márcia acertou. Parabéns, professora Márcia. Então, lá, ó, na expressão incrível, releia o ponto de vista do enunciador sobre a experiência propiciada pela exploração, né? Porque além de uma viagem que conta a vida de um legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência. A única que não convém é a 3, mas uma apreciação negativa, nada de negativo ali. Até porque é incrível, né? Sim. Então, assim, a gente não vai conseguir ver o outro exercício. Ai, nem tem outro exercício, deu tempo. Então, assim, meus amores, o que a gente viu na aula de hoje? Flexão de tempo em modo verbal, flexão de pessoa em número, locução verbal, interpretação textual, um pouquinho da inferência. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente no chat. Mônica, levanta aí. Hoje a gente tá de junina, tá vendo? Lembra que eu comentei com vocês? Então, assim, coloquem lá Bem no bonitinho. Face, no YouTube. A gente quer ver fotos para ver se vocês participaram da aula junina, como a gente mencionou, certo? Curtam aí a família de vocês, o final de semana. E por hoje a aula foi só. Mônica, muito, muito obrigada. Foi uma delícia participar dessa aula, gente. Obrigada. Coloquem as considerações no chat, que eu vou olhar, hein? Eu vou stalkear, né, Mônica? Bora stalkear. E eu vou dar a nota. Beijos! Beijo, gente.